O relógio da parede parecia zombar de cada segundo que passava, como se o som metálico do ponteiro fosse um lembrete cruel da ansiedade que dominava Tamires. Ela ajeitou a bolsa no colo, respirou fundo e deixou os olhos correrem pelas outras pessoas na sala de espera. Mas nada parecia aliviar a pressão em seu peito. Não era apenas a preocupação com os sintomas que a haviam levado até ali. Havia também um medo mais íntimo, quase secreto, de encarar uma consulta tão delicada com alguém que ainda não conhecia. Enquanto tentava organizar os pensamentos, a voz calma da recepcionista ecoou. Tamires Ferreira? A doutora Soraya já pode atendê-la. Antes de entrar, Tamires lembrou-se de uma recomendação que ouvira em um podcast. Histórias que tocam sua vida começam com um simples gesto. Se você gosta de se emocionar e viver cada detalhe dessas narrativas, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Contos Sáficos. Sua participação ajuda esse espaço a crescer e a alcançar ainda mais pessoas. A porta do consultório se abriu, revelando uma mulher de jaleco branco, olhar sereno e sorriso acolhedor. A doutora Soraya Vasconcelos parecia carregar consigo uma aura de calma, dessas que desarmam qualquer defesa. O cabelo, preso de forma simples, deixava evidente o rosto expressivo, onde pairava uma mistura de firmeza e doçura. Entre, por favor, disse a médica, apontando para a cadeira ao lado da mesa. Tamires sentiu as pernas pesarem, como se o chão tivesse ganhado gravidade extra. Ainda assim, seguiu até o assento, tentando controlar o tremor nas mãos. Pode me contar o que a trouxe aqui hoje? Perguntou Soraya, abrindo o prontuário eletrônico. A paciente engoliu em seco antes de responder. Eu tenho sentido algumas dores estranhas e fiquei preocupada. A médica ergueu o olhar do computador, fixando-o diretamente no rosto de Tamires. Havia algo naquele gesto que transmitia mais do que profissionalismo. Era uma atenção genuína, quase pessoal, como se cada palavra dita tivesse importância. Entendo, respondeu com suavidade. Vamos conversar com calma, sem pressa. O mais importante é que você se sinta à vontade para me contar tudo. A cada frase, a voz da doutora parecia dissolver um pouco da tensão que sufocava Tamires. O medo inicial deu lugar a uma sensação de confiança inesperada. Enquanto falavam, Soraya fazia pequenas anotações, mas sempre voltava o olhar para a paciente como se buscasse não perder nenhuma expressão ou nuance. O diálogo avançou, e Tamires percebeu que estava contando mais do que havia planejado. Falava de sintomas, mas também de inseguranças, receios que guardava só para si. A doutora escutava, sem interromper, inclinando-se levemente para frente, sinalizando interesse. Quando a consulta caminhou para a parte do exame físico, Tamires sentiu o coração acelerar. O ambiente, silencioso e iluminado pela luz suave da luminária, parecia conspirar para que cada detalhe fosse amplificado. Vou precisar que você vista essa bata, disse Soraya, entregando-lhe a peça de tecido claro. Fique tranquila, eu estarei aqui para guiar cada passo. O olhar cuidadoso da médica não era invasivo, mas havia nele uma gentileza rara. Tamires percebeu que sua apreensão se misturava com outra sensação, mais difícil de nomear. Uma curiosidade crescente por aquela mulher que, de repente, se tornava mais do que apenas uma profissional de saúde. Durante o exame, Soraya mantinha um tom de voz constante, explicando cada movimento. Era uma mistura de técnica e delicadeza, quase como se desenhasse um caminho invisível de respeito. Tamires, por outro lado, lutava para manter o foco. Sentia as mãos frias, o coração disparado e uma estranha vontade de prolongar aquele instante, ainda que não fosse apropriado. O contraste entre a racionalidade da situação e o que florescia em seu íntimo a deixava confusa. — Tá tudo bem? Perguntou a doutora, notando leve rubor no rosto da paciente. — Sim, só um pouco nervosa. Soraya sorriu, um sorriso breve, mas capaz de aquecer o ambiente. É absolutamente normal. Estou aqui para garantir que você se sinta segura. Essas palavras ecoaram em Tamires de uma maneira diferente. Não eram apenas parte do protocolo, soavam como uma promessa, quase íntima. Ao vestir-se novamente, Tamires teve tempo para refletir. Por que me sinto assim? Era a pergunta que martelava em sua mente.
Afinal, tratava-se de uma consulta, nada mais. Mas algo dentro dela insistia em perceber cada gesto, cada olhar da doutora, como um convite velado. Do outro lado da mesa, Soraya digitava no prontuário, mas não deixava de observar discretamente a paciente. Havia algo nos olhos de Tamires que despertava nela uma curiosidade difícil de controlar. A médica sabia que precisava manter a ética acima de qualquer impulso, mas ainda assim não podia ignorar a intensidade silenciosa que se instalava entre as duas. Os exames que vamos solicitar vão esclarecer melhor o que está acontecendo, mas pelo que vejo agora não há motivo para grande preocupação, explicou Soraya entregando o pedido de exames. Tamires pegou o papel, mas seus dedos roçaram de leve na mão da doutora. Foi um contato breve, quase imperceptível, mas que provocou um arrepio imediato. Ambas fingiram não notar, embora o ar no consultório tivesse mudado. Obrigada, doutora, disse a paciente com um sorriso tímido. Estou à disposição para o que precisar, respondeu Soraya, mantendo o tom profissional, mas sentindo no íntimo que aquelas palavras carregavam outro peso. Ao deixar o consultório, Tamires caminhava em passos rápidos, como se quisesse fugir da confusão que tomava conta dela. Ainda assim, uma parte de si desejava voltar, inventar uma desculpa, qualquer motivo para prolongar aquele encontro. Soraya, por sua vez, ficou alguns segundos olhando para a porta fechada, antes de soltar um suspiro contido. Sabia que não deveria se deixar afetar, mas algo naquela paciente havia atravessado suas defesas. Nos dias que se seguiram, Tamires se pegou pensando constantemente na doutora. Relembrava o jeito calmo de falar, o sorriso discreto, o cuidado em cada detalhe. Percebia-se imaginando cenários que nada tinham a ver com a consulta, cenas que a faziam corar sozinha. Já Soraya tentava se convencer de que aquilo não passava de projeção da paciente, algo comum em relações médico-paciente. Porém, no fundo, sabia que não era só isso. Ela mesma havia sentido algo, por mais que quisesse negar. Era como se ambas estivessem diante de uma porta trancada, cujas chaves estavam escondidas em lugares que ainda não ousavam explorar. Os dias que se seguiram pareceram se arrastar para Tamires. O pedido de exames repousava na bolsa como uma lembrança constante, mas não era apenas isso que lhe ocupava os pensamentos. A figura da doutora Soraya surgia em momentos aleatórios, no silêncio antes de dormir, no meio da leitura de um livro ou até mesmo ao observar desconhecidos pela rua. Aquela lembrança não se desvanecia, ao contrário, ganhava contornos cada vez mais intensos. Ainda tentava se convencer de que era apenas admiração. No entanto, cada detalhe se transformava em faísca. O tom suave da voz, a paciência incomum, o toque leve que, mesmo rápido, parecia ter acendido algo escondido em seu corpo. Na semana seguinte, enquanto caminhava pelo corredor da clínica após realizar os exames, Tamires não esperava cruzar com a ginecologista, mas o destino pregou uma peça. Ao virar o canto, encontrou-se frente a frente com Soraya, que segurava uma pasta de relatórios. "Ah, Tamires!" exclamou a doutora, surpresa, mas sem perder o sorriso acolhedor. "Já fez os exames?" "Sim, acabei de sair do laboratório", respondeu, tentando soar natural, mas sentindo o coração disparar. A médica inclinou levemente a cabeça, como quem estuda mais do que deveria. "Ótimo! Assim que os resultados saírem, marque o retorno. Se quiser, pode falar direto com a minha secretária, eu deixo o encaixe." Por alguns segundos, nenhuma delas falou. O silêncio foi preenchido apenas pelo barulho distante de passos e vozes. Parecia que o mundo havia diminuído de tamanho para caber naquele corredor estreito. Tamires desceu as escadas sentindo as pernas trêmulas. O olhar da médica havia sido breve, mas intenso, deixando uma vibração no ar. Havia algo não dito entre as duas, algo que se escondia atrás das formalidades. Soraya, por sua vez, demorou alguns segundos a mais a retomar o caminho. Perguntava-se por que se sentia diferente quando estava perto daquela paciente. Sempre soube manter distância, mas com Tamires, a barreira parecia frágil. 2 semanas depois, Tamires voltou com os resultados em mãos. A ansiedade já não era apenas sobre sua saúde. Havia uma expectativa nova, quase perigosa, de reencontrar a médica. "Pode se sentar", disse Soraya, estendendo a mão para receber os papéis.
Enquanto lia os exames, a expressão da doutora permanecia concentrada, mas seus olhos de vez em quando se erguiam para encontrar os de Tamires. Tá tudo normal, felizmente, explicou, devolvendo os resultados. Você não precisa se preocupar. O alívio percorreu o corpo de Tamires, mas junto dele veio um vazio estranho. Se não havia mais motivo para consultas, como poderia revê-la? Obrigada, doutora, murmurou, com a voz carregada de algo mais. Soraya hesitou. Poderia encerrar ali, seguir o protocolo, mas algo dentro dela não permitia. Você parece diferente, mais tranquila, mas também pensativa. Tá tudo bem? A pergunta não era apenas médica, havia uma preocupação pessoal escondida no tom. É que... Começou Tamires, sem saber medir as palavras. Às vezes sinto que não tô tão bem quanto deveria. Não é físico, é mais... aqui dentro. Levou a mão ao peito. A médica se recostou na cadeira, observando-a com atenção. Se quiser conversar sobre isso, não precisa se limitar. Às vezes, falar é o primeiro passo para aliviar. Tamires respirou fundo. Não sabia de onde tirava a coragem, mas deixou escapar. É que, desde a primeira consulta, fiquei com uma sensação estranha, como se algo tivesse mudado. O silêncio tomou conta. Soraya sentiu o impacto daquelas palavras, embora a paciente não tivesse dito explicitamente do que se tratava. Ainda assim, ambas sabiam. Para quebrar a tensão, a doutora se levantou e foi até a prateleira buscar um folheto sobre acompanhamento psicológico. Mas, ao entregar o papel, suas mãos se tocaram novamente. O contato durou 1 segundo a mais do que seria considerado normal. Tamires sentiu um arrepio atravessar-lhe o corpo. Seus olhos se ergueram e encontraram os da médica, que hesitava em afastar a mão. Havia naquele instante uma pergunta silenciosa, um convite escondido no olhar. Doutora, começou Tamires, mas a voz falhou. Soraya recuou um passo, retomando o tom profissional. Se precisar de apoio além da ginecologia, posso indicar bons especialistas. Não precisa carregar sozinha o que sente. Mas, por trás da formalidade, a respiração da médica estava acelerada. Sua mente repetia um mantra: não posso, não devo, mas quero. No fim de semana seguinte, o universo decidiu brincar novamente. Tamires caminhava pelo mercado quando, ao virar uma esquina do corredor de frutas, encontrou Soraya. A médica usava roupas simples, cabelos soltos e óculos de sol apoiados na cabeça. A imagem parecia de outra pessoa, mais acessível, mais humana. Olha só quem eu encontro, disse Soraya surpresa. Parece que o destino gosta de nos colocar no mesmo caminho, respondeu Tamires, sorrindo. Ambas riram e a barreira do consultório pareceu desaparecer. Caminharam juntas entre as prateleiras, comentando coisas banais, receitas, preços, detalhes do cotidiano. Mas cada risada compartilhada trazia uma intimidade inesperada. Ao se despedirem no estacionamento, Soraya hesitou, mas acabou dizendo: moro aqui perto. Se quiser, podemos tomar um café qualquer dia. Tamires conteve o impulso de aceitar na hora, mas não conseguiu esconder o brilho nos olhos. Eu adoraria. O coração de ambas disparou. Não era mais uma relação entre médica e paciente. Algo novo surgia, perigoso e irresistível. 2 dias depois, estavam sentadas na varanda do apartamento de Soraya, diante de 2 xícaras fumegantes. O ambiente era acolhedor, com plantas no canto e uma iluminação suave que tornava a cena quase íntima demais para ser apenas um encontro casual. A conversa fluía com naturalidade, mas havia uma tensão subterrânea, como se cada palavra fosse apenas uma cortina para encobrir o verdadeiro desejo. Em certo momento, Tamires deixou escapar. Sabe, é estranho estar aqui. Nunca pensei que uma consulta médica pudesse mudar tanta coisa. Soraya a encarou em silêncio. O olhar firme, porém vulnerável, denunciava o conflito dentro dela. Eu também não pensei, confessou por fim.
O tempo pareceu suspenso. Tamires estendeu a mão, tocando de leve os dedos da médica que descansavam na mesa. Diferente das vezes anteriores, Soraya não recuou. Permaneceu ali, permitindo que o contato se prolongasse. O calor daquela pele provocou um turbilhão de sensações. Nenhuma palavra foi dita, mas o gesto era suficiente. Era um reconhecimento mútuo do que vinha crescendo em silêncio. Levantaram-se quase ao mesmo tempo, aproximando-se mais do que seria prudente. Tamires, com a respiração entrecortada, ergueu o rosto. Os lábios ficaram a centímetros de distância, mas Soraya fechou os olhos e recuou no último instante. Não, não podemos, murmurou como se tentasse convencer a si mesma. Tamires, embora frustrada, sorriu com ternura. Eu entendo, mas não posso fingir que não sinto. O coração da médica pulsava forte, como se quisesse derrubar as barreiras da razão. A despedida foi envolta em um abraço longo, demorado, no qual ambas deixaram escapar mais do que pretendiam. Não houve beijo, mas o corpo de uma reconheceu o da outra como território conhecido. Quando Tamires saiu, Soraya permaneceu na varanda, encarando a noite. Sentia-se dividida entre o dever e o desejo, entre a ética e o impulso. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha invisível, e que talvez já tivesse cruzado. Passaram-se 3 semanas desde o abraço na varanda do apartamento de Soraya. Nesse intervalo, Tamires aprendeu a ouvir o próprio corpo sem alarmes, e a silenciar a mente quando a ansiedade queria mandar. A lembrança da consulta já não doía, virava uma espécie de farol discreto. Quando pensava em Soraya, não era mais só um turbilhão de incertezas. Havia um respeito nascido do cuidado, uma gratidão serena e um desejo que, em vez de queimar, aquecia. Percebeu-se mais calma, mais inteira, como se aquele encontro tivesse reorganizado as gavetas internas. Queria a médica? Sim. Precisava atropelar tudo para isso? Não. E essa constatação a amadureceu. O acaso tratou do resto. Em uma sexta-feira chuvosa, a clínica teve um apagão parcial por causa de uma descarga elétrica. Tamires passava pela rua, a bolsa protegida pela jaqueta, quando viu o movimento de pessoas no saguão. Luzes de emergência, celulares iluminando prontuários, um técnico correndo com uma maleta, a recepcionista guiando pacientes pelo corredor. Ao erguer os olhos, deu de cara com Soraya, cabelo preso às pressas, avental manchado de uma gota de café, expressão focada. A médica não a viu de imediato. Tamires hesitou por um segundo, como quem se pergunta se deve entrar. Entrou. Posso ajudar em algo? Perguntou, aproximando-se sem invadir. Soraya ergueu o olhar e, por um instante, a tensão dos ombros cedeu. Temos uma paciente com tontura na sala 3. Nada grave, mas o escuro piorou a sensação. Estamos aguardando a manutenção do gerador. Ela respirou fundo, como quem organiza prioridades. Você não precisa... Eu quero, disse Tamires, simples. Só me diga onde fico sem atrapalhar. A médica indicou um banco próximo à porta da sala 3. Enquanto a equipe circulava, Tamires manteve a voz baixa, perguntando coisas banais à senhora que aguardava, distraindo-a com um papo sobre plantas, chás e novelas. Soraya, de dentro, examinava, saía, verificava sinais, pedia água, anotava. Entre uma porta que se abria e outra que se fechava, os olhares das duas se encontravam, rápidos, cúmplices, práticos. A luz finalmente voltou. Um suspiro coletivo percorreu o corredor como quem reaprende a respirar. A paciente foi liberada para casa com orientações. O técnico pediu desculpas, a recepcionista agradeceu, o fluxo normal se restabeleceu. E só então sobrou silêncio para as duas. Obrigada por ter ficado, disse Soraya aproximando-se. Você foi essencial. Fiz quase nada, Tamires riu de leve. Quem fez foi você, doutora. Soraya demorou um segundo a mais no sorriso, como quem saboreia uma verdade simples. Soraya, aqui dentro eu sou doutora. Lá fora, eu também sou. Mas posso ser só Soraya.
Lá fora, repetiu Tamires, provando as palavras. Gosto de lá fora. A médica indicou uma salinha de descanso. O fim de tarde filtrava um tom dourado pelas persianas. Havia uma cafeteira, 2 canecas e um arranjo de suculentas num canto. Sentaram-se como quem recostasse a história por um instante. Preciso te dizer uma coisa, começou Soraya, entrelaçando os dedos. Essas semanas foram um exercício de limites. Eu me peguei repassando protocolos, relembrando códigos éticos, organizando o que sinto e o que devo fazer. E descobri que eu também mudei. Não porque deixei de ser médica, mas porque eu continuo sendo, com mais clareza. Se existe uma chance real entre nós, ela precisa nascer de um lugar limpo, sem ambiguidade, sem zona cinzenta. Eu pensei o mesmo, respondeu Tamires, a voz firme. Não quero te empurrar para um erro. Nem quero que o que sinto seja descartado como projeção de paciente. Prefiro esperar o tempo que for para fazermos isso do jeito certo. Do jeito certo, repetiu Soraya, como quem se certifica da trilha. Isso implica encerrar formalmente nossa relação clínica, transferir seu prontuário, indicar a outra ginecologista, registrar tudo. E depois, aguardar um período, um intervalo real entre esses papéis e o que quer que a gente decida viver. Quanto tempo? Tamires perguntou, não por impaciência, mas por honestidade. 30 dias. Soraya respirou. É a janela que estabeleci para mim. O suficiente para que meu coração e minha cabeça caminhem juntos. O suficiente para que quando eu te procurar, seja como Soraya, mulher, não como doutora Vasconcelos. Um silêncio bom se instalou. Não era vazio, era a moldura de um quadro que começava a ganhar cor. Tamires assentiu, sentindo um alívio grato, como quem finalmente tem chão. Eu aceito. Seus olhos umedeceram sem drama. Te espero, mas não como quem fica olhando o relógio. Eu me espero também. Vou cuidar de mim, da minha rotina, dos meus medos. Não quero chegar até você em falta comigo. Soraya sorriu, dessa vez inteiro. É por isso que eu não consegui te encaixar num rótulo ruim de transgressão. Você me chama para um lugar responsável. Eu admiro você. A sala pequena pareceu crescer, o ar ficou leve. E então veio o primeiro clímax emocional, o diálogo que diz sem dizer, o acordo que vale por um beijo, a promessa de um caminho que começa antes do encontro. No dia seguinte, Soraya encaminhou a transferência de Tamires para uma colega, a doutora Helena Batista. Mandou um e-mail claro, objetivo, registrando que a partir daquela data não faria mais acompanhamento clínico. Na mesma manhã, enviou para Tamires um resumo das rotinas de cuidado e um texto delicado. Qualquer desconforto clínico, fale com a doutora Helena. Pessoalmente, por enquanto, guardo silêncio. O tipo de silêncio que prepara palavras boas. Tamires leu, respirou fundo e respondeu com um obrigada por cuidar de mim, inclusive assim. O tempo não parou para as duas. Tamires voltou aos treinos de corrida, retomou um curso de cerâmica que havia abandonado, visitou a mãe num domingo de feijoada, riu com amigas no cinema. Pegou-se menos no celular, mais no vento do fim de tarde. Em noites de insônia não se punia. Levantava, fazia chá de camomila e anotava pequenos desejos. Viajar para Caraíva, aprender uma música no violão. Falar com o adolescente que fui e dizer, tá tudo bem. Descobriu que o desejo por Soraya não competia com isso, somava. Não era fome, era companhia interna. Soraya também se moveu. Reorganizou plantões, fez uma mentoria para médicas mais novas sobre comunicação empática, atualizou artigos de referência, visitou o pai em Salvador e, no retorno, parou na praia deserta para olhar o mar antes do consultório. Em casa, tirou as suculentas da sombra, podou o que estava crespo, trocou a lâmpada da varanda. Pequenos gestos que dizem, estou aqui. Uma noite, quase no fim do prazo, Soraya sonhou que caminhava num corredor de luzes apagadas. Encontrava uma porta entreaberta e do outro lado ouvia a própria voz dizer, respire.
Acordou com essa palavra no peito e entendeu. A ética não é uma cerca, é um chão para pisar com cuidado. Quando não vira grilhão, vira liberdade. 30 dias. Na manhã combinada sem agenda, apenas intuída, a campainha soou no apartamento de Tamires. Ela abriu a porta com o cabelo preso num coque despretensioso e um suéter largo. Soraya estava ali, roupa simples, olhos claros, mãos vazias, como quem não traz nada além de si. Oi, disse Tamires, sorrindo com a voz. Oi, repetiu Soraya, sorrindo com os olhos. Ficaram se olhando por um tempo que não machuca. O segundo clímax veio como uma onda mansa, as palavras que enfim podiam nascer. Eu não sou mais sua médica, disse Soraya, primeiro para abrir o caminho. E não quero ser. Quero ser a mulher que caminha ao seu lado, um passo por vez, com conversa, humor, carinho, limites, desejo e escolhas. Eu tenho medo às vezes. Medo do julgamento, medo de errar, medo de não corresponder. Mas aprendi que coragem não é ausência de medo, é presença de cuidado. Comigo, com você, com o que a gente constrói. Eu também tenho, admitiu Tamires, medo do e se. Mas eu topo descobrir as respostas vivendo, não sofrendo por antecipação. Gosto quando você me explica coisas, gosto quando você escuta, gosto do jeito que riu no mercado, gosto do silêncio da sua varanda, gosto de você inteira. Gosto do que sou quando estou perto. Soraya avançou um passo. Tamires sentiu o calor do corpo que se aproximava devagar. Houve um instante de suspensão, aquela pequena eternidade entre o quase e o agora, e então o beijo aconteceu. Não apressado, não ansioso, um beijo que dizia obrigada por esperar. Tinha doçura no começo, uma faísca no meio e um pouso suave no final, como quem sabe que a história continua depois da cena. Quer entrar? Perguntou Tamires, num sussurro que não insinuava urgência, só intimidade. Quero, respondeu Soraya, aceitando a xícara de café imaginária que Tamires oferecia com o olhar. Sentaram-se no chão da sala, encostadas no sofá, risos pequenos surgindo do nada, como quem comemora um gol sem gritar. Conversaram sobre trivialidades, o apagão, a suculenta que finalmente pegou, o curso de cerâmica, um livro esquecido, e nas frestas falaram das grandes coisas, limites, passado, futuro, desejos, medos. Salpicaram de toques leves, a mão no antebraço, a testa encostada por um segundo, o nariz que esbarra de propósito, o corpo inteiro dizia sim, mas um sim com camadas, um sim que respeita o tempo do outro. Quando a noite caiu, a varanda recebeu as duas. A cidade respirava em amarelos e vermelhos. Um vento morno passou e Soraya abraçou Tamires por trás, sem pressa. Ficaram assim, olhando a rua, como se aprendessem uma coreografia nova, a de estar juntas sem se perder. Tenho uma pergunta indecente, disse Tamires, rindo. Pode fazer, retrucou Soraya, com falsa gravidade. Se a gente se conhecesse em qualquer outro cenário, você teria me chamado para sair? Teria. A médica encostou o queixo no ombro dela. Talvez eu tenha demorado um pouco, porque eu sou cuidadosa, mas teria. E você? Eu teria dito sim na hora. Tamires virou-se, encarando-a de frente. Na verdade, eu estou dizendo agora. Então estamos combinadas, sussurrou Soraya tocando a bochecha dela com a ponta dos dedos. Um encontro, oficial. Sem prontuários, sem jalecos, só duas mulheres curiosas. Amanhã? Amanhã. Amanhã virou senha, chave, ponte, um código simples para abrir portas sem arrombá-las. E mesmo que o mundo lá fora insistisse em ruídos, dentro daquela sala o som era de acordo, de afetos que se reconhecem e de um futuro que não promete perfeição, mas oferece caminho. Na despedida daquela noite houve outro beijo, mais riso, menos cerimônia, ainda assim terno. Quando Soraya desceu as escadas, Tamires fechou a porta devagar, recostou-se, sorriu sozinha e deu 3 passos dançados até o sofá. No celular, abriu uma nota e escreveu: Lista de primeiras vezes com S. 1. Beijo que respeita. 2. Silêncio que cuida. 3. Amanhã. O amanhã chegou como combinado. Um café numa esquina nova, passeio sem roteiro pela feira de artes, dedos que se procuram no bolso do casaco, planos pequenos,
um bolo de fubá, um filme antigo, uma praia em Itaquimirim. Tamires descobria que o desejo pode ser nítido sem ser urgente. Soraya, que a ética pode ser firme sem ser fria. Juntas, percebiam que amor inesperado não significa amor impossível, apenas pede coragem mansa. E se alguém perguntar como começou, talvez respondam: começou 2 vezes, na consulta e quando dissemos não, para depois dizer sim, do jeito certo. Há histórias que se escrevem com pressa. A delas decidiu ser escrita com cuidado. Por isso, mesmo com o primeiro encontro oficial marcado, elas seguiram devagar. Um jantar caseiro, uma música baixa, um toque no cabelo, uma conversa sobre medos infantis, depois um beijo mais demorado, que não precisava provar nada a ninguém além delas mesmas. O resto será quando tiver que ser, e ao que tudo indica, será bonito. Se esta história tocou você, curta, comente e inscreva-se no canal Contos Sáficos. Sua participação faz toda a diferença.